cachorrinho mais amado de todos os tempos está de volta na coleção de HQs da Planeta De Agostini. Então confere comigo mais uma caixinha. Aqui é a Dai e você tá no Portas de Papel, então corre, se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade. Gente do céu, as caixinhas da Planeta De Agostini da coleção do Snoopy já estão se esgotando. Ai, a gente fica aflita, né, porque a gente tá recebendo as primeiras edições, porque a coleção começou no número 16 e já agora a gente tá voltando pro número 1, número 2 e número 3. E as tirinhas são geniais. E nessa caixinha a gente vai encontrar a 43, a 44, a 45 e edição 46. Bora conferir. E então, bora abrir pra gente ver o que tem aqui. E eu tô muito ansiosa, a coleção já tá se encerrando, hein? E, tcharam, tcharam, abrindo pra cá e pra cá. Barulhinho da alegria. E tcharam! Olha só! E essa edição é de 1955 e a gente vê aqui o Linus bebê. Gente do céu, que fofo! E essa edição número 4, ó. Essas edições são maravilhosas porque a gente consegue ver as crianças bem pequenininhas. E aqui atrás, R$72,99, que é o que está custando essas últimas edições. E bora abrir pra gente conferir. Barulhinho da alegria. Tcharam! Essa é uma edição vinho e aqui a gente pode ver o Linus e o Snoopy. Esse foi o primeiro desenho do Snoopy e ele era um cachorrinho normal. E aqui a gente vê também, ó, o Charlie Brown. Olha o topetinho do Charlie Brown e o rostinho dele era bem redondo nessa época aqui. Ai, gente, essas tirinhas são bem bacanas, ó. Folhinha de guarda, ok. Veio coladinho, tudo certinho. Vamos conferir se não tá faltando página. Vem sempre por volta de 62 páginas. E, ai, gente do céu. Aqui o traço do Chus, né? Alguns traços grossinhos, alguns traços mais fininhos. O Chus já estava se adaptando nessa época aqui. E o que é bem interessante é a quantidade de quadros, né, no total aqui. Porque o que o Chus fez nessa época aqui? Como ele ainda não era muito conhecido e ele queria colocar as tiras dele na maior quantidade de jornais, os jornais tinham pouco espaço. Os jornais colocavam as tirinhas em partes brancas, né, naquilo que sobrava. Então o Chus, muito inteligente, ele fez essas tirinhas aqui, ó, bem compridas. Essas tirinhas podiam ser cortadas, caso o espaço, né, que fosse requerido no jornal era maior, tipo meia página que sobrava. Então aqui havia um espaçamento entre um quadrinho e outro, ou as duas primeiras, aqui essas duas primeiras tirinhas aqui podiam ser descartadas e o restante da história continuaria fazendo sentido. É um gênio, né? Super jogada de marketing do Chus. E o Snoopy de 1995 é assim, o nosso cachorrinho ele já estava modificando aqui, porque se a gente conferir na primeira tirinha, o focinho do Snoopy é mais redondinho. E nas próximas tirinhas, ó, já vai ser um pouquinho mais alongado. Então o Chus já estava procurando o Snoopy ideal. Um templo do conhecimento, tcharam! E aqui abre a historinha, né, que as crianças começam a ir para a escola. Então não tinha quadrinhos das crianças na escola até então. E a gente vai conferir isso a partir da edição número 4. E um pouquinho mais de Peanuts em 1955. E mais personagens chegando, como o passarinho Woodstock. Eu amo. E na Graphic Novel de 1956, a gente vai acompanhar quem? Tcharam! Essa personagem nova, que é a personagem Patty, que ela só aparece nas primeiras tirinhas. Então a gente vê que essa é a edição número 5 das primeiras coletâneas do autor. A Planeta De Agostini deixou as tirinhas mais raras por último, pro final da coleção, né? Então, vamos abrir aqui. Talvez seja por isso que elas são mais caras. Então aqui a gente vê a Patty, tirinhas dominicais,
o nosso Snoopy com o focinho cada vez mais alongado e agora vai aparecer o pratinho de ração. O Snoopy não comia nas primeiras tirinhas. E ele era um cachorro extremamente normal e muito raramente aparecia algum balão do Snoopy, né, pensando. E as crianças, né, com a brincadeira preferida dessa menininha aqui, ó, que é pular corda. Então ela sempre vai aparecendo pulando corda. E nem todas as menininhas das primeiras tiras têm um nome. As crianças aparecem simplesmente fazendo criancices, né? Então a gente vê que a folha de guarda tá ok. A primeira folha é sempre igual. E tcharam! O nosso Snoopy, nada a ver, não é? O Chus não queria publicar essas tirinhas, ele chegou a esconder algumas, né, depois que ele ficou famoso. Mas o filho dele resolveu revelar as primeiras tirinhas do autor para o mundo todo. E aí foi que surgiu, né, isso só nas 2 primeiras coleções dos Estados Unidos. E agora a gente tem em mãos essa tirinha para ler. Os que ficaram pela estrada. E mais uma vez as crianças na escola. Então ele foi amadurecendo os personagens. Na verdade, ó, a tirinha tem vários personagens que deram origem a outras. A gente vai acompanhar aqui a Lucy, por exemplo, que era bem bebê e era bem sem gracinha. Ela falava assim alguns balões, mas na linguagem de criança. A gente acompanha tirinhas bem poluídas ainda, ó. Porque, na verdade, quanto mais simples é uma tira para o cartunista, mais difícil é. Mais profissional ele tem que ser em desenhar o semblante das crianças, né? Para ficar bem explicadinho, assim, à primeira vista do autor, para causar impacto à primeira vista do leitor. Não do autor. Para causar impacto no leitor, só de olhar o leitor identificar. Então, quando a tirinha é muito assim, ó, muito cheia de gráficos, muito cheia de cenários, então eu tenho vários elementos que me ajudam a explicar, a narrar o enredo da história. Então, quanto mais lisa esses elementos aqui, quanto mais limpa essa tirinha, quanto menos elementos eu tenho aqui no fundo, mais difícil é para o cartunista, né, poder expressar aquilo que ele quer expressar, o humor que ele quer transmitir. Então, à medida que o Chus foi ficando assim profissional, né, em poder desenhar o seu personagem favorito, e também ter essas expressões dos seus personagens, né? Vida própria, que cada personagem do Chus, gente, ele tem uma personalidade. E ele tem uma vida própria. E essa turminha, ele não quis tirar a personalidade de nenhum. Então, todas as piadas e os temas eram redigidos na personalidade, né, que o personagem tinha, né? Então, assim, é muito perfeito a história. Então, aqui a gente tem, ó, uma Lucy um pouquinho maior, que já é a transição, né? Já estava na metade de 1956. Então a Lucy foi crescendo e o Linus também foi acompanhando esse desenvolvimento da Lucy, que é bem marcado. Então uma personagem que foi ganhando espaço. É perfeito. É apaixonante. Você vai se encantar com essa coleção. E na nossa próxima edição, a gente tem uma edição especial de mais um alter ego do Snoopy, que é o Joe Cool. Então aqui nasciam os alter egos e a gente vê ainda aquele Snoopy assim, bem redondinho. Por que eu tô falando redondinho, gente? Deixa eu pegar o outro Snoopy aqui pra vocês compararem. Olha aqui, esse é o Snoopy, o primeiro Snoopy. Olha o focinho, né? E esse aqui, a gente tem o Snoopy mais amadurecido, que já é um Snoopy pensante, um Snoopy que faz muito parte, mas muito parte da história, e até porque ele foi ganhando, né, a tira. Na verdade, a gente conhece a tira como Snoopy, a tira original é Charlie Brown and Friends, né, Charlie Brown e os amigos. Charlie Brown era o personagem principal, o amendoim da série, mas o Snoopy encantou todo mundo com esses alter egos dele, então... Aqui no Brasil, a fama, tcharam, é toda do Snoopy. Então aqui a gente vê mais um personagem aqui, né, que a gente não conhecia, né? É um personagem das primeiras tirinhas. E essas coletâneas são perfeitas porque vai todas as tirinhas, desde as primeiras, né, até as últimas reunidas sobre os personagens, né, escolhidos. E no caso aqui é o Joe Cool, alter ego do Snoopy. Então, bora abrir a nossa tirinha nessa cor. Perfeito! Vocês acharam que eu ia esquecer de elogiar a cor? Então, abrindo a nossa tirinha de colecionador, conferindo se veio tudo ok. Folha de guarda, sempre no capricho.
páginas estão ok, 64 páginas, né? E tcharam! Aqui as nossas tirinhas prediletas e o traço do Chus, né? Que já é um traço médio. Então a gente vai ver as tirinhas aqui do Chus começando a ficar limpas, mas não tão limpas quanto as últimas. A gente pode ver a evolução do cartunista em todo esse tempo. Ah, gente, olha que fofo. E as tirinhas, elas têm uma sequência. Vocês viram que aqui mudou? Que não tem mais aquele quadro grande e aquela apresentação em letras grandes? Porque a partir dessa época aqui, na metade das tirinhas do Snoopy, o cartunista foi convidado a escrever livrinhos. E ele já estava fazendo alguns filmes do Snoopy. Então as tiras, elas tinham sequência. E agora, o cartunista não precisava mais ocupar espaço, porque ele era super disputado pelos jornais, super disputado pelas franquias, ele já estava ficando muito, muito famoso. Então ele fazia as tirinhas dele e, poxa, tá aqui minhas tirinhas, assinei Chus e pronto. E todo mundo já queria publicar. Então, é fantástico. Eu adoro. E você? E a gente vai ver o nosso Joe na primeira folhinha. Tcharam! E a história do quadrinho é Peanuts Especial Joe. Perfeito. E é mais uma edição de Colecionador. E aqui a gente tem a nossa querida Pati Pimentinha. Ela que revolucionou toda uma geração, que deu voz às meninas no esporte. Uma grande representação que o Chus fez. E bora abrir! A nossa maravilhosa Pati. Aqui a gente acompanha o Snoopy e a Pati Pimentinha. A Pati acha que o Snoopy é um menino, ela ainda não sabe que ele é um cachorro. E, gente, é muito hilário. Sabe por quê? Porque nenhum dos meninos joga bem o beisebol e o Snoopy manda muito bem. E aqui na nossa edição veio, ok, nossa folhinha de guarda, coladinha. Em toda a caixinha só veio uma vez, né, a folhinha de guarda aqui fora do lugar, mas a Planeta é super camarada, entrando em contato eles trocam pra gente. E tcharam, todas as páginas veio ok, 64 páginas, como de praxe. A primeira folha é igualzinha e tcharam. A gente tem aqui a nossa querida Pati Pimentinha, que preza sempre pelo conforto e pelos esportes, né? Então ela vai estar sempre com o uniforme de algum esporte especial. E a gente tem uma garota em comum. Então vai contar um pouquinho mais pra gente sobre essa personagem. Gente, é uma das personagens que eu mais gosto, principalmente porque ela é perfeita nos esportes, mas ela não gosta de estudar. Então ela tá sempre muito atrapalhada na escola. E quem salva ela é a melhor amiga dela, que é a Marcy. E ambas gostam do Charlie Brown. As meninas todas gostam do Charlie Brown, pra falar a verdade. É apenas o Charlie Brown que não gosta de si mesmo. E tá sempre lá na Doutora Star, né? Na barraquinha de psiquiatria da Lucy. E tcharam, olha só, tem muita história divertida aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito louca pra ler. E esse aqui é um personagem, é o Franklin, o primeiro personagem negro, que foi um desafio pro Chus, porque naquela época, né, não podia desenhar personagem negro. Então a gente tava numa época do apartheid, a gente tava numa época de Nelson Mandela. Então a gente tava naquela época onde ainda tinha muito preconceito. E as crianças não podiam brincar, crianças brancas e crianças negras. Mas o Chus colocava o Franklin junto e ele participava da história junto com as outras crianças. Deu voz, né, a essas pessoas, a essas mães, né, que tinham seus filhinhos que gostavam da tira do Snoopy e não tinha representação, eram só crianças brancas. Então, o Chus deu esse grande passo na carreira, ele tinha muito medo, ele ficou segurando esse personagem, né, porque ele já era famoso, então ele tinha medo da repercussão. Mas no fim, ele ficou de parabéns, porque todo mundo adorou. Chus é um Chus, é um gênio. Então essas são as nossas edições de hoje. Acabamento super perfeito, já tá formando a nossa figurinha, né? A coleção tá se esgotando. Ai, gente! E
Subiu um pouquinho mais? Subiu, mas vale super a pena, porque, gente, o acabamento é muito, muito bom. A gente tem uma edição aqui em tecido, os traços são perfeitos, o tamanho da folha é genial, é muito confortável. As histórias, as seleções, a maneira como a coleção tá organizada é muito, muito top. Vale super a pena mesmo pagar esse valor. É até um valor justo, já que a coleção ela vem de fora, né, do país, né, ela vem chegando aqui pra gente. E tem tirinhas que a gente nunca, mas nunca vai ter como comprar e nem onde comprar, como as primeiras edições que tá vindo nas últimas caixinhas. Então são traços super raros do autor e esses traços só existem em pouquíssimas edições que sobraram da época que foram publicadas do Chus, né? Isso tá na mão de grandes, mas de grandes colecionadores, ou algumas edições que o filho dele, né, deixou que publicasse, mas também, por ser tirinha de 1950 e tantos, gente do céu, em duas coleções que saiu, a gente não tem onde ler essas tirinhas em lugar nenhum, nem em inglês, se a gente quiser, da língua original. Então, aí, colecionador que é colecionador, não pode ficar sem. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Não esquece de se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo.